Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos explorar o fascinante mundo das invenções que quase mudaram o mundo. Esse tema é repleto de curiosidades e surpresas, pois muitas dessas invenções tinham o potencial de revolucionar a sociedade, mas por vários motivos, acabaram caindo no esquecimento ou não alcançaram o sucesso esperado. Vamos examinar algumas dessas invenções, entender suas histórias e o impacto que poderiam ter tido. Esse tema desperta tanto fascínio quanto um certo medo, pois nos faz pensar em como nossa vida poderia ser diferente. Vamos explorar casos reais para entender melhor esses fenômenos. E vocês, quais invenções acreditam que poderiam ter mudado o mundo? Deixem suas opiniões nos comentários. Vamos começar com algumas invenções curiosas que quase mudaram o mundo. Por exemplo, o dinheiro de ferro da República de Weimar foi uma tentativa de combater a hiperinflação na Alemanha após Primeira Guerra Mundial. Outra invenção fascinante é o sistema de vídeo Betamax da Sony, que apesar de ser tecnologicamente superior ao VHS, acabou perdendo a batalha do mercado. Além disso, temos a máquina de movimento perpétuo de Nikola Tesla, que prometia energia ilimitada, mas nunca foi plenamente desenvolvida. Essas invenções mostram como a inovação nem sempre leva ao sucesso comercial. Outro exemplo intrigante é o fotofone de Alexander Graham Bell, que permitia a transmissão de som através da luz. Embora não tenha se tornado popular na época, é considerado um precursor das tecnologias modernas de comunicação óptica. Vamos definir e entender as características das invenções que quase mudaram o mundo. Essas invenções geralmente possuem características inovadoras e disruptivas, mas enfrentaram obstáculos técnicos, econômicos ou sociais que impediram seu sucesso. Por exemplo, o carro elétrico EV da General Motors, lançado nos anos 90, prometia uma revolução no transporte sustentável, mas foi descontinuado devido a pressões políticas e econômicas. Outro exemplo é o Concorde, o avião supersônico que oferecia viagens transatlânticas em tempo recorde, mas foi aposentado devido aos altos custos operacionais e questões de segurança. Essas invenções mostram como fatores externos podem influenciar o destino de inovações revolucionárias. Além disso, o computador Xerox Alto, desenvolvido nos anos 70, introduziu a interface gráfica e o mouse, mas foi equipaçado pelo sucesso do Apple Macintosh, que popularizou essas tecnologias. Agora, vamos explorar os locais onde essas invenções foram desenvolvidas e testadas. Muitas dessas invenções surgiram em laboratórios de pesquisa avançada, como o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, onde a máquina de tempo do projeto Cronovisor foi supostamente criada para visualizar eventos passados. Outro local importante é o Bell Labs, onde o sistema de vídeo Betamax foi desenvolvido. Na Europa, o CERN, Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, é famoso por suas tentativas de desenvolver tecnologias avançadas, como o computador quântico que ainda está em fase experimental. Esses locais são centros de inovação e experimentação, onde ideias revolucionárias ganham vida. Outro exemplo é o Instituto de Estudos Avançados de Princeton, onde cientistas como Albert Einstein e John von Neumann trabalharam em teorias que poderiam ter levado a invenções transformadoras. As invenções que quase mudaram o mundo também são cercadas por mitos e influências na cultura popular. O teletransporte, por exemplo, é uma ideia popularizada por filmes e séries de ficção científica, como Star Trek, mas que teve suas raízes em experimentos científicos reais, como o Experimento Filadélfia. Outro exemplo é o alfinete de segurança, inventado por Walter Hunt, que é frequentemente associado a histórias de improvisação e inovação na cultura popular. Além disso, a máquina de tempo é um tema recorrente em filmes e livros de ficção científica, inspirando gerações a sonharem com a viagem no tempo. Essas invenções refletem a capacidade humana de sonhar e imaginar possibilidades além do que é cientificamente possível. O raio da morte de Nikola Tesla é outro exemplo, uma invenção envolta em mistério e teorias da conspiração, que inspirou muitas histórias e filmes sobre armas de energia futurísticas. Vamos discutir as experiências e sensações associadas a essas invenções.
Muitas vezes, essas inovações geraram um sentimento de esperança e entusiasmo entre os inventores e o público. Por exemplo, o projeto Blue Beam de Sword Monast, uma teoria da conspiração sobre tecnologia de holograma, despertou tanto fascínio quanto medo. Testemunhos de pessoas que tiveram contato com o carro voador Moler M400 Kikar descrevem a emoção de ver um carro decolar como um avião. Além disso, o submarino de energia solar de Jacques Cousteau prometia uma nova era de exploração oceânica sustentável. Essas invenções provocam uma mistura de admiração e especulação sobre seu potencial impacto. Outro exemplo é o aerotrem de Paul Arzens, uma tentativa de criar um trem que flutua sobre trilhos magnéticos, oferecendo uma viagem suave e rápida, mas que nunca foi comercializado. Vamos explorar as origens dos relatos sobre essas invenções. Muitas delas foram documentadas em revistas científicas, patentes e jornais da época. Por exemplo, a máquina de calcular de Charles Babbage, conhecida como máquina analítica, foi uma das primeiras tentativas de criar um computador mecânico. As interpretações científicas e históricas dessas invenções evoluíram ao longo do tempo, com algumas sendo reconhecidas como precursoras de tecnologias modernas. Exemplos visuais, como esboços e protótipos, ajudam a entender melhor essas inovações. Documentários e livros sobre história da ciência frequentemente destacam essas invenções e seus impactos potenciais. A torre solar de Richard Buckminster Fuller é outro exemplo, uma estrutura projetada para converter energia solar em eletricidade de maneira eficiente, mas que nunca foi construída em larga escala. A conservação da história dessas invenções é crucial para entender seu impacto e legado. Museus de ciência e tecnologia, como o Museu do MIT, preservam protótipos e documentos relacionados a essas invenções. Campanhas de educação e exposições interativas ajudam a aumentar a conscientização sobre essas inovações e seu potencial. Tecnologias modernas, como a realidade virtual, estão sendo usadas para recriar experiências e demonstrar como essas invenções funcionariam. A participação comunitária é vital, com muitos entusiastas e historiadores amadores contribuindo para a preservação dessas histórias. Além disso, iniciativas de preservação digital, como a digitalização de patentes e documentos históricos, garantem que essas invenções não sejam esquecidas. A Biblioteca do Congresso dos EUA, por exemplo, possui uma vasta coleção de patentes e desenhos de invenções que nunca chegaram ao mercado, mas que representam marcos importantes na história da inovação. As invenções que quase mudaram o mundo têm um impacto psicológico e social significativo. Elas inspiram a criatividade e a inovação, mostrando que a busca por soluções revolucionárias é uma parte essencial do progresso humano. Essas invenções também destacam os desafios enfrentados pelos inventores, como a falta de financiamento, apoio institucional e aceitação pública. Estudos mostram que a exposição a essas histórias pode incentivar o pensamento criativo e a persistência em jovens inventores. Comunidades de inventores frequentemente se reúnem para compartilhar ideias e apoiar uns aos outros. A preservação cultural dessas histórias é essencial para manter viva a tradição de inovação e engenhosidade. Além disso, essas histórias de quase sucesso podem servir como lições valiosas sobre a importância de perseverança e adaptação no mundo da inovação. Para concluir, revisamos as fascinantes histórias das invenções que quase mudaram o mundo, desde suas origens e características até seu impacto psicológico e social. Essas invenções, embora não tenham alcançado o sucesso esperado, nos ensinam lições valiosas sobre a persistência e a criatividade. Vamos continuar essa discussão nos comentários e explorar juntos as possibilidades futuras da inovação. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais vídeos como este. A busca pela inovação é uma jornada contínua e emocionante, cheia de desafios e descobertas. Até a próxima!